De volta com Justiça e Trabalho de hoje, eu estou conversando com o presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol aqui do estado do Rio Grande do Norte, Felipe Augusto Leite. Tem sido firmado aqui no Rio Grande do Norte algum termo de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público do Trabalho? Como é que tem sido discutida essa questão? Certamente. Nós temos tido um grande parceiro nessa nossa caminhada, né, de esclarecimento e de incessante busca de reparo às atitudes que não foram tomadas acertadamente, e o Ministério Público do Trabalho tem sido realmente um grande parceiro. Eu quero fazer uma referência especial ao procurador José Diniz de Moraes, que tem sido o representante do Ministério Público nessas contendas que fazem relação às denúncias, né, de irregularidades e de respeito pelos clubes. Nós firmamos há 2 anos um termo de ajustamento de conduta em que os 10 clubes de futebol do Rio Grande do Norte, 10 clubes profissionais, se comprometeram a não fazer pagamentos de salários por fora, a não deixar de fazer recolhimentos previdenciários, fundiários, de não deixar de fazer o seguro de acidentes pessoais e de vida dos atletas, conforme a própria Lei Federal 12.395 ordena, estabelece. O ano passado nós fizemos um termo de ajustamento de conduta com relação... O ano passado, ou melhor, este ano já fizemos uma proposta de termo de ajustamento de conduta no sentido de que nenhum clube tenha a possibilidade de realizar uma partida de futebol sem um médico no campo, como fala a própria Lei Pelé e o Regulamento Geral das Competições da CBF. Isso estava ocorrendo jogo a jogo aqui no Rio Grande do Norte. Quando não fossem jogos de clubes grandes do Rio Grande do Norte, os clubes não estavam levando médico. Então o sindicato, com o apoio do Ministério Público, invocamos uma reunião nesse sentido e está sendo elaborado um termo de ajustamento de conduta nesse sentido. Nós fizemos um termo de ajustamento de conduta agora, semana passada, também com o Ministério Público Federal do Trabalho, com relação às férias regulamentares dos atletas profissionais, porque nós tínhamos clubes que não estavam respeitando as férias coletivas, como manda a Lei Pelé. Enfim, é isso que eu digo. Através do Ministério Público, com o apoio decisivo que temos também do Tribunal Regional do Trabalho, que tem tem captado as ações que são intentadas com relação ao de respeito aos direitos sociais, nós estamos conseguindo isso que você tem tanto abordado, que é a busca da proteção aos direitos sociais dos atletas. A garantia dos direitos dos atletas, né? Então, Felipe, na sua opinião, você também é advogado, né? Na sua opinião, o atleta de futebol conhece seus direitos, ou seja, ele conhece a norma que regulamenta o trabalho desenvolvido pelo atleta de futebol? Nós temos um site, o www.saferne.com, onde há um informativo das ações, tanto do sindicato quanto dos direitos sociais dos atletas. Eu faço questão de todo ano, no início da temporada, nós fazemos reunião com os atletas, entregamos uma cartilha, inclusive, com a Lei Pelé. Contendo os principais direitos do atleta. Contendo os direitos dos atletas, a própria Lei Pelé, e fazemos um apelo que eles tanto acessem o site do Sindicato dos Atletas, como também leiam a própria legislação. Independentemente desses 2 pontos que nós abordamos, eu também estou sempre, e daí desde já eu agradeço esta oportunidade, de sempre que solicitado pelos meios de imprensa, eu estar presente. E essas entrevistas que nós damos, esses esclarecimentos que nós fazemos, também vão para o site do Sindicato dos Atletas. De modo que eu entendo, o próprio sindicato é aberto, as portas estão abertas, os telefones estão abertos para eles, né? Nós temos a presença sempre deles, perto das nossas ações, e eu acho que o atleta profissional do Rio Grande do Norte que disser que não conhece os direitos sociais dos atletas é porque está chegando recentemente no estado. Ou seja, de certa forma, você acredita que ele já tem uma consciência formada sobre os direitos que o atleta profissional de futebol tem? Certamente a tendência é eles terem esse esclarecimento. Então, Felipe, a Lei 9.615, a Lei Pelé 9.615 de 98, foi alterada pela 12.395 de 2011, né? Quais foram as principais alterações trazidas pela nova redação em 2011? Veja bem, a Lei 9.615, ela trazia
ela trazia algumas dúvidas que só foram sanadas, só foram resolvidas com a nova legislação. Uma das principais mudanças foi com relação à cláusula indenizatória. A cláusula indenizatória prevista na Lei 9.615, ela não definia quem tinha direito à cláusula, se era o atleta ou o clube que desse causa à rescisão do contrato antecipadamente. Então, decisões do Tribunal Superior do Trabalho levaram a que o entendimento pacificado fosse no sentido de que quem desse causa à relação, ao fim da relação antecipadamente, teria direito o atleta apenas a metade dos salários que faltavam e o clube, se desse causa, se o atleta desse causa ao fim da relação, o clube teria direito à cláusula penal que era estabelecida no contrato especial de trabalho. Ou seja, esse seria o caso, por exemplo, no caso do atleta pedir para sair do clube antes do término do contrato. Ele teria que pagar a cláusula penal que estava lá no contrato. E acaso o clube quisesse que o atleta saísse, quisesse rescindir antecipadamente, ele só teria direito de pagar os salários que faltam pela metade, o artigo 479 da CLT. A nova redação, ela definiu, tirou essa dúvida para os jogadores, inclusive, no sentido de que o atleta que pede para sair, ele vai pagar a cláusula indenizatória que está lá no contrato, que pode ser até 2.000 vezes o salário do atleta. E quando o contrário, quando o clube quer mandar o atleta embora, quer fazer a rescisão antecipada, o clube tem a obrigação de, no mínimo, pagar os salários que faltam, e não mais o artigo 479, que seria 50%, e no máximo até 200 vezes o salário. Eu acho que é uma disparidade muito grande. A lei, estudos vão ter que rever essa disparidade de 200 vezes o direito do atleta e 2.000 vezes o direito do clube ser indenizado, uma disparidade 5 vezes maior, mas enfim, já é um grande avanço. Se definiu pelo menos... Se definiu parâmetros. Outra mudança muito sentida é a relação atleta-agente esportivo. Com a nova Lei Pelé, acabou a figura do agente esportivo. O agente esportivo que fazia vínculo empregatício com o atleta, isso deixou de existir. Como era a figura do agente esportivo, então? Qual é o trabalho do agente esportivo? O agente esportivo, ele fazia o papel de procurador. Era o famoso procurador, Não, o procurador, evidentemente, que é mantido, inclusive a classe dos advogados está sendo prestigiada com a nova formação do contrato, a presença do advogado, do procurador, normal, mas o agente esportivo não pode mais intermediar de modo a dificultar o negócio. Ele não pode mais ter direitos econômicos de atletas. Ele, se quiser fazer isso, que ele tenha um clube e federe o jogador no clube. Quer dizer, a relação passou a ser entre duas partes, atleta e clube, e não mais o intermediário. E outra mudança muito interessante que foi o nascimento em lei da figura do direito de imagem. O que vem a ser o direito de imagem, doutor Felipe? O direito de imagem não é esse direito de imagem que é praticado no país de um modo geral. O direito de imagem é o atleta vender, mediante um contrato de natureza civil, inconfundível com um contrato de trabalho, com cláusulas especiais, indissociáveis com o contrato de trabalho, aí o clube pode adquirir esse direito de imagem e vender essa imagem em prol do clube e para fazer caixa para pagar o salário. Agora são contratos totalmente independentes. É o que fala a lei. O contrato de trabalho do atleta é um e esse contrato de direito de imagem é um outro. O que acontece? Isso a jurisprudência, inclusive, do Tribunal Regional do Trabalho está combatendo. Isso é muito importante, que esse assunto já chegou na segunda instância do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. O que é que acontece? O clube paga, por exemplo, 20 mil reais de salário, quando R$ 1.000 é consignado na carteira de trabalho, é consignado no contrato esportivo especial, que é registrado na Confederação Brasileira de Futebol, e R$ 19.000 é consignado como verba de direito de imagem. Quer dizer, isso é uma completa fraude ao contrato de trabalho, é uma fraude de ordem tributária, inclusive, fiscal e previdenciária. É um desvirtuamento que o mau empregador está dando à figura do direito de imagem. Ou seja, nesse caso específico, o clube deveria respeitar o contrato de trabalho dos R$ 20 mil do atleta
e pagar o direito de imagem que ele teria um outro contrato independente desse primeiro. Totalmente independente, com cláusulas totalmente independentes, cláusulas definidas, cláusulas de horário de prestação, período estabelecido. O que se faz, o clube mau empregador, o clube que não tem compromisso com a legislação vigente, ele envolve os pagamentos dessas duas rubricas, são através do mesmo título de crédito, depósito em banco, cheque ou o próprio dinheiro à vista, o dinheiro em espécie. O período de início de um coincide com o período e o fim do início do outro contrato. Quer dizer, os dois, eles simplesmente se fundem num só. É onde nós dizemos, o contrato principal é o contrato de trabalho. Esse acessório, ele nada mais é que uma fraude ao contrato principal para que aquele empregador que não tem responsabilidade sequer social, com os direitos sociais do atleta, ele se locupleta. É inadmissível você ter um contrato de R$1.000 de trabalho e 19 mil. É de se perguntar que imagem é essa em cima de um contrato principal que é só de R$1.000. Então, esse tema está sendo abordado, vai ter muito assunto a ser tratado a nível Brasil sobre essa questão do direito de imagem, e o que nos é importante é que o Tribunal Regional do Trabalho está analisando perfunctoriamente esse tema. Doutor Felipe, nós teríamos alguns outros assuntos para conversar, mas infelizmente nosso tempo chegou ao final, né? E desde já, em nome do Tribunal Regional do Trabalho, nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui, representando o Sindicato dos Profissionais de Futebol do Rio Grande do Norte, como seu presidente, e o deixamos à vontade para a sua palavra final aos nossos telespectadores, principalmente aos atletas de futebol que devem estar nos assistindo nesse momento. Desde já agradecer o convite e a sorte de estar aqui presente, certamente, tanto os atletas profissionais a nível nacional que estão nos assistindo, mas também os jurisdicionados de um modo geral, os colegas advogados, os juízes, os promotores de justiça, os procuradores que são tão importantes nesse momento de fiscalização e de cobrança dos direitos sociais. Muito obrigado a vocês. Ok, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. Bem, nós conversamos hoje aqui com Felipe Augusto Leite, presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol aqui do estado do Rio Grande do Norte. Nosso programa desta semana fica por aqui. Contatos com a nossa produção podem ser obtidos pelo telefone 84 4006 3081. Obrigado pela sua companhia e a gente se encontra no nosso próximo programa. Até lá.